Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos e Lucas, o terceiro dos evangelhos, no capítulo 15, a partir do verso 11. A palavra de Deus diz assim: Jesus continuou, só para que você entenda, antes Jesus está falando de uma parábola, ele está explicando sobre a moeda perdida e a ovelha perdida. Então ele vai falar agora, vai continuar nessa história de parábolas, de o que foi perdido, o que foi achado. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu estou morrendo de fome. Verso 18: vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um dos meus trabalhadores. E, arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Estou no verso 21, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo deles e sandálias nos seus pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo quando voltava, e ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus empregados e perguntou o que era aquilo. Verso 27, ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que eu sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Você pode orar comigo mais uma vez? Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos compreender as virtudes, os mistérios, as revelações que o Senhor tem para nós nesse texto. Pai, eu declaro que mentes e corações agora estão completamente cativos ao Senhor.
nós rejeitamos todo pensamento e sentimento contrário ao propósito desse momento, que é ministrar a pura, santa, verdadeira palavra de Cristo. Pai, que os ouvidos e corações sejam terras boas, e que minha boca, Senhor, seja a tua boca. Venha nesse lugar, fala aos nossos corações. Eu peço, Pai, que onde há guerra, haja paz. Pai, que onde haja conflito, haja paz de Deus. Eu quero te clamar agora, Senhor, que onde há feridas, haja cura. Onde há tristeza, haja alegria. Tudo de forma permanente, Senhor. Porque se bebermos dessa água, se nós experimentarmos o Cristo vivo, jamais teremos fome, jamais teremos sede, jamais, Senhor, porque o Senhor é a nossa satisfação, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa paz, Cristo é a nossa paz. Venha sobre nós, nos abençoa, fala o nosso coração, toma mesmo cada mente aqui, que o Senhor reverta quadros nesse lugar, Pai, onde há quadros irreversíveis para o homem, que o Senhor comece a declarar a cura, o impossível aconteça. Nós cremos, Pai, que todo o ambiente onde corações se unem em um só propósito, em nome de Jesus, algo extraordinário acontece. Então nós ligamos agora na terra transformação, cura, libertação, paz definitiva. Tudo que o Senhor tem para derramar agora, nessa tarde e noite, seja liberado na Casa Viva. Todos recebam uma palavra, uma sentença de bênção, uma liberação dos céus, uma graça sobrenatural. Venha sobre nós, Jesus, venha sobre nós de uma forma poderosa, e que a tua palavra seja espada para nos dividir e curar o que precisar ser curado, e revelar o que precisar ser revelado, e transformar o que precisar ser transformado. Todas as resistências caiam por terra no nome de Jesus. Mentes e corações completamente disponíveis para o mover do Senhor. Eu oro agradecido, Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto é uma obra-prima dos evangelhos. Esse texto é uma parábola que, em particular, é a mais conhecida parábola, é a mais amada de todas as parábolas, e essa foi uma parábola contada por Jesus. Para que você saiba, o ministério de Jesus durou 3 anos e 6 meses. E a forma que ele usa para ensinar os seus discípulos foram diversas. Jesus comeu com seus discípulos, e enquanto ele comia com seus discípulos, ele ensinava. Jesus teve experiências com seus discípulos de uma forma muito extraordinária, por exemplo, no mar, vivendo lutas e tempestades. Mas Jesus também ensinou por parábolas, porque na parábola nós temos o aspecto pedagógico e andragógico, incluindo essa linguagem de parábolas. Irmãos, as histórias contadas por parábolas, elas facilitam a nossa compreensão, facilita a compreensão aos nossos ouvidos, aos nossos corações. E para Cristo nos ensinar muitas coisas, para Ele revelar os seus mistérios, em todas as parábolas existe um tema central. Existe um tema central. Nas parábolas nós não precisamos de interpretação. Nas parábolas nós precisamos de revelação. Isso significa que o Espírito Santo precisa atuar, porque fica muito claro. Se você ler a parábola do semeador, em Mateus no capítulo 13, ele vai contar uma história. O semeador saiu a semear, e sementes caíram à beira do caminho, e sementes caíram em terrenos pedregosos, em terrenos espinhosos, e em boa terra. Jesus conta a parábola, depois ele mesmo explica que
o terreno pedregoso, são sufocados, são terrenos que nada permanece, não tem raízes, e aquela semente que cai na beira do caminho é uma semente que produz uma alegria no momento, mas depois some, não faz sentido nenhum. Aí tem um terreno espinhoso que é plantado algo, mas ela não consegue florescer. Por quê? Porque as lutas da vida, a rotina, a agenda, a correria não deixa florescer. Aí ele vai falar de uma terra boa, que é a terra que cresce, dá muitos frutos, muitos e muitos frutos. Tem uma história central, tem um ensino central. É isso que as parábolas querem nos ensinar. E quando nós lemos a Bíblia, a mentalidade não pode ser da racionalização. Todos que tentarem racionalizar ou tentar compreender tudo que a Bíblia está dizendo pelo seu parâmetro, pela sua mentalidade racional, você não vai conseguir, porque você precisa da mente de Cristo para compreender as palavras de Cristo. Você não pode usar da racionalização, mas da revelação que vem do Espírito Santo. Nós não lemos a Bíblia de modo carnal, lemos a Bíblia de modo espiritual. Isso se confirma em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 14, que diz: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, para você entender as Escrituras, você precisa se abrir para o mundo espiritual, para a presença de uma pessoa na sua vida, que é o Espírito Santo de Deus. Durante a vida de Jesus na terra, queridos, Jesus mencionou umas 40 parábolas. Um dia nós vamos estudar parábolas na nossa escola do discípulo. Mas algo muito interessante, para você entender qual é o tema central desta parábola de Lucas 15, no verso 4, o pastor tinha 100 ovelhas e ele perde uma ovelha. No verso 8, a mulher tinha 10 moedas e ela perde uma moeda. No verso 11, o pai tinha 2 filhos e perde um filho. Então, o tema central dessa parábola é que nós podemos estar perdidos dentro de casa. E mesmo que saiamos para uma aventura, nós temos um pai que nos aguarda e nos mostra que a casa do pai é a verdadeira casa de paz. Essas 3 histórias, a parábola da ovelha, da moeda e do filho, aliás, dos filhos perdidos, têm a mesma natureza. Estavam perdidos e foram achados. Portanto, queridos, nós temos grandes aprendizados com essa parábola, porque é possível que você esteja perdido dentro de casa, e essas histórias retratam para nós um pai que espera amorosamente por um filho que está perdido, e esse filho pode encontrar na casa o seu pai, a sua verdadeira paz. Há uma ênfase nessas histórias, a alegria do pai em encontrar o que estava perdido. Por quê? Porque houve arrependimento. Pois somente nos braços do pai, querido, somente à mesa do pai, somente na casa do pai, nós encontramos nossa verdadeira identidade. Somente quando temos intimidade com o pai, nós encontramos o nosso verdadeiro propósito. Na casa do pai, há uma mesa preparada para filhos arrependidos. O desejo do meu coração é, então, compartilhar com vocês algumas coisas que tem na casa do pai, para que você celebre com a gente essa história e o que Deus tem para nos mostrar. Me permita recontar a história. Vamos recontar essa história para a gente entender coisas preciosas. Esse filho chamado pródigo, o filho mais novo, ele chega para o pai e diz: pai,
o Senhor não morreu ainda, eu sei. Eu sei que eu só posso receber a minha herança depois que o Senhor partir. Mas eu não vou esperar. Eu não vou esperar o Senhor morrer. Eu já quero a minha herança agora. Aqui nós temos uma lição a ser guardada no coração. O que Deus tem para mim e para você é no tempo dele. A briga aqui não é que você não tem direito, ou que o filho não tinha um direito, é que ele está requerendo um direito antes do tempo. Isso é muito desafiador na nossa jornada como cristãos. Se você antecipar as coisas, é bem possível que se dê muito mal. Esse jovem, ele está reivindicando um direito, só que antes do tempo. Por isso, irmãos, que discernir o tempo de Deus é um sinal claro de que você está crescendo em maturidade. Olha a questão do tempo. O tempo também precisa ser visto de modo espiritual. Eu sou daquele tipo de cristão que acredito que tudo na vida é espiritual, tá certo? Eu não acho que Cristo está em primeiro lugar na minha vida. Cristo está em tudo. Ele é o começo, o meio e o fim. Quem sou eu para dizer: Deus, eu fiz minha oração no começo da manhã, mas durante o dia eu não lembro dele para nada. Eu faço negócio sem ele, eu me esqueço dele. Não é esse tipo de relacionamento que Deus quer ter com a gente. Caso contrário, isso seria uma atitude até nobre, uma atitude religiosa, mas Cristo não veio fundar uma religião. Cristo veio fundar um novo estilo de vida nele. Andar com Cristo, gente, é uma aventura extraordinária. Porque quando a gente pensa no tempo, o tempo para nós não é Cronos. O tempo para nós é Kairos, que significa o tempo oportuno de Deus. Há um tempo de Deus para todas as coisas, amém? Por exemplo, em Gálatas capítulo 4, versos 1 e 2, digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Quando você é criança, você é tratado de uma forma comum. A sua herança só virá depois. Paulo está nos ensinando que a herança é sua, mas você só terá direito de requerer após o testador morrer. A Bíblia diz que o pai não discute com o filho, gente. O pai ficou em silêncio. O pai do garoto deu a ele a herança, deu a ele a sua parte. E esse homem, esse garoto foi para um país bem distante. E a Bíblia diz que lá ele viveu uma vida muito feliz. Ele experimentou muitas coisas boas, muita festa, muitos banquetes, aliás, muitos amigos também. E diz o texto que ele desperdiçou, ele pagou a conta de todo mundo. Ele se sentiu, cara, agora, afinal de contas, estava com uma herança bem generosa. Ele gastou todos os seus bens. Ele viveu de forma desenfreada, diz o texto. E o irmão mais velho vai dizer, aliás, que ele gastou tudo com várias mulheres, prostitutas, aliás. Até que o dinheiro acabou, irmãos. Até que o dinheiro acabou e nessa hora alguns amigos vão embora. E chegou naquele país uma grande fome, porque assim, quando a gente está no lugar errado, no momento errado, as coisas ruins começam a nos atrair para perto. E aí Deus começa a usar essas experiências para nos cercar.
E ele começou a ter necessidade, esse jovem. Então ele vai pedir um trabalho. Ele vai a um homem do campo para cuidar de porcos. Gente, porcos para o judeu é um animal imundo. Isso é o símbolo de alguém que chegou no fundo do poço, sem dinheiro, com fome, sem amigos, quer comer agora as comidas dos porcos. Então a Bíblia diz que ele cai em si. A ficha caiu. Ele lembrou da casa do pai, ele relembrou, ele agora acessou os seus pensamentos, a sua memória do passado, e quando ele lembra do pai, ele lembra da mesa farta do pai, ele lembra que tem um pai generoso, ele tem uma mesa generosa. Inclusive nenhum dos trabalhadores do seu pai passava necessidade. Ele diz: eu estou aqui passando fome, mas vou tomar uma decisão. Eu vou me levantar, eu vou me arrumar e vou voltar para o meu pai. Então aquele jovem faz um ensaio interno, aquele momento da consciência. Ele vai então ensaiar: então eu vou fazer assim, eu vou falar dessa forma. E ele então vai pedir para o pai, ele fala com ele mesmo: pai, pequei contra Deus, pequei contra o Senhor. Eu já não sou digno de ser chamado filho. Então ele não só reconhece o erro, gente. Ele não só toma uma decisão. Ele não só diz que vai fazer. Ele coloca o pé na estrada. Porque o verdadeiro arrependimento sempre te moverá do lugar de erro para o encontro com o Pai. O arrependimento sempre te removerá do seu orgulho e você vai em direção à humildade. O texto diz que ele vinha de longe. Quando o pai o percebe de longe e o pai está cheio de compaixão, compadecido dele, então ele corre na sua direção. O pai corre na direção. O pai abraça, o pai beija, e o filho então começa a dizer aquilo que ele ensaiou antes. Ele disse: pai, pequei contra Deus, diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. E aqui nós temos uma outra grande lição: todo pecado é primeiro contra Deus. Você não peca primeiro contra a sua esposa, você não peca primeiro contra os seus filhos, você não peca primeiro contra o seu amigo. Todo pecado ofende a Deus, porque Deus é quem institui os princípios de moralidade, princípios e valores das quais, se quebrarmos, seremos quebrados por Ele. Ministramos isso nos últimos dias. Quando quebramos um princípio, o princípio nos quebra. Quando você quebra um princípio de honestidade, espere, é uma questão de tempo. Sua atitude é uma semente, ela vai crescer. E da mesma forma que a semente cresce para o bem, da forma multiplicadora, assim acontece também para o mal. É por isso que alguns de nós ainda não conseguimos nem se perdoar. Por quê? Porque foi um único erro. E esse erro acabou com tudo. É só você pensar num presídio. Tem gente que está lá dentro do presídio que foi um ato, um golpe, um tiro, um momento, estragou toda a vida. Uma saída, uma exposição, quebrou a confiança, acabou com o casamento. Isso é triste, gente. Todo pecado é contra Deus. Até que o pai, parece que o pai até interrompe a confissão do filho. O pai é como ele diz assim: traz logo aí uma roupa nova para ele, traz um anel, traz sandálias,
Vamos matar um cabrito gordo para hora muito especial. O pai dá a entender que ele esperava por esse dia, gente. O pai sempre espera por você. O pai diz: vamos festejar, vamos nos alegrar. Por quê? Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Esse meu filho estava perdido e foi achado. E aqui o pai nos dá uma conceituação extraordinária, porque o que é estar vivo, né, gente? O que é estar vivo? O texto nos dá indicativos de que alegrias, dinheiro, prostituição, nada disso é sinal de vida. Ele estava morto, mesmo que a carcaça estava vivo. Ele parecia estar muito bem resolvido no seu destino, mas ele estava perdido, gente. Esse jovem era feliz na mesa do pai e não sabia. Ele tinha um pai, ele tinha um irmão, ele tinha uma casa, ele tinha mesa farta, ele tinha amigos, ele tinha até servo para servi-lo. Ele tinha tudo o que ele precisava, irmãos. Escute com muito carinho, porque aqui nós entramos num ponto central do problema do ser humano, chamado insatisfação. Queridos, não tem nada mais perigoso do que a insatisfação. De repente a sua família não é mais agradável. De repente a sua empresa não presta mais. De repente o seu cônjuge já não é mais interessante. Então você prepara um ambiente propício para nascer o pecado, porque todo pecado nasce de uma atmosfera de insatisfação. Quando que o pecado nasce? Quando você começa a dizer assim, ó, tá faltando, eu não tenho, se eu tivesse. E aí, baseado nesse sentimento de insatisfação, você vai tentar resolvê-lo da sua forma. Quanto mais você consome insatisfação, mais o buraco da sua alma aumenta. Quanto mais você nutre a insatisfação, maior é o vazio no seu coração. E quando você menos espera, você está flertando com aquilo que não lhe pertence. Quando você menos espera, a insatisfação lhe faz acreditar que nada mais faz sentido. Cuide do seu coração, meu amigo, porque a insatisfação é um convite para você viver no pecado, e todo pecado nos afasta de Deus. É impossível ter intimidade com Deus se a gente está nutrindo uma insatisfação. Sabe por quê? Porque quando você diz, está faltando, não tem, ele não é assim, eu não consigo, você está dizendo para Deus que é tudo e está em todos, você, Deus, não é suficiente. Ele diz sobre ele, eu tenho vida abundante. Sabe o que você está dizendo para Deus? Você não tem vida abundante coisa nenhuma. Ou Deus é tudo, ou não é nada. Por isso que há um grande perigo quando a gente fica em cima do muro. Porque no mundo espiritual, na relação com Deus, não existe meio termo, gente. A vida cristã com Deus, ela é como uma escada rolante. Ou você está subindo, ou você está descendo. Não existe um platô. Como é que está a sua vida cristã? Mais ou menos. Mentira. Ou está crescendo, ou está diminuindo. Não é verdade. A vida cristã, ela, quanto mais satisfeita em Deus, mais você estará pleno, estará vivendo os propósitos de Deus. Por favor, cuidado com a insatisfação, porque esse jovem tem tudo, ele tem tudo que ele precisa. Para ele não faz mais sentido viver o que ele está vivendo.
Só que a gente vê não só insatisfação, o seu coração também é tomado de ingratidão. E essa ingratidão, gente, é tão profunda que ele pede a herança antecipada. E você sabe o que isso significa? Para mim, você já morreu. Em outras palavras, foi isso que o jovem disse: para mim, pai, você não existe mais, você já morreu. Estão comigo aqui? Se você perceber, esse pai nos deixa muito... Eu fico muito confrontado com a atitude desse pai, gente. Porque esse pai não esboça a reação. Esse pai fica calado. O pai não argumenta. O pai não discute. O pai não repreende o filho. Então o pai faz o quê? Pega a herança e entrega na mão dele. Isso me confronta demais, gente. Porque eu sou um camarada que treino a amar. De verdade, eu treino a amar mesmo minha esposa, os meus filhos, o pessoal da igreja, os meus vizinhos. Eu já me matriculei nessa escola. Eu digo que eu treino porque todos nós estamos treinando nisso. E às vezes eu tenho dificuldade de deixar as pessoas irem. Às vezes eu tenho uma insistência que não é apropriada. Acabou aqui, Orlando, você deu o seu melhor. Esse pai não diz nada. E esse pai me ensina uma das coisas mais profundas que eu aprendi nesse ano: amar também é deixar ir. Amar é respeitar a decisão do outro. Porque o pai tinha consciência da sua identidade. Ele era um pai verdadeiro. E sabe, esse momento é aquele momento que você diz: eu fiz tudo que tinha que ser feito. Eu fiz tudo que tinha que ser feito, não mudou nada. Você pode deixar ir. É desertar sem abandonar. O pai deixa o jovem ir, e ele vai para um lugar distante. Agora, ele está distante do pai. E se ele está distante do pai, ele está distante dos valores que ele aprendeu naquela casa. Ele está distante daquilo que ele aprendeu à mesa. Ele está distante, inclusive, das cobranças. E nesse lugar distante, gente, que a insatisfação começa a te levar para um nível de podridão, de fundo do poço. O que antes era prisão, na vida deste jovem, por intervenção de Deus, ele começa a ver uma luz de liberdade. Só que ele está longe do pai, e quando você está longe do pai, você confunde os valores. Mas eu quero minha liberdade, onde nessa vida tu tem liberdade 100%, meu amigo. Você não tem liberdade para dirigir do jeito que você quiser. Você não tem liberdade para dirigir do jeito que você quiser. Você não tem liberdade para ser um funcionário do jeito que você quiser. Você não tem liberdade para nada. Mas na relação com Deus, na relação com a igreja, você quer total liberdade? Você é filho e quer total liberdade dentro da sua casa? Você é esposa, marido e quer ter liberdade total? Não, porque toda liberdade longe do pai vai se tornar libertinagem. Agora as facilidades da vida se apresentou para aquele jovem. Os banquetes do mundo chegou no colo dele. As taças do prazer chegou até ele. Os amigos do boteco se aproximaram. Agora ele tem dinheiro. Ele tem uma conta bancária gorda. Os oportunistas começam a chegar. Ele está curtindo a vida e talvez mergulhado nessas ondas intensas do prazer. Ele começa
ele começa rapidamente, lentamente, a pensar no que ele está vivendo. Isso já aconteceu com você? Cara, o que é mesmo que eu estou vivendo? Que loucura é essa que eu estou fazendo? Porque distante do Pai, a gente só tem dois caminhos: ou a gente se entrega à libertinagem, ou a gente volta para a casa do Pai. É sempre assim, gente. Longe do Pai, nossos paradigmas, o nosso estilo de vida são adulterados. Distante do Pai, há muita gente buscando realização ao seu próprio modo, ao seu próprio jeito. Deus não tem a ver com o meu trabalho, Deus não tem a ver com o meu dinheiro, Deus não tem a ver com minha família. E assim nós vamos colocando Deus numa caixinha chamada religião, onde eu vou encontrar Deus, quando deveria ser o contrário: Deus te encontrar onde quer que você ande. Mas o texto diz que o dinheiro acabou, os amigos foram embora, e como se não bastasse essa escassez, veio uma grande fome. Então o filho passa por necessidade, ele precisa buscar emprego, e esse problema, ele é muito real na vida de quem anda distante de Deus. Problemas, muitos problemas, e a gente começa a ficar parceiro do inimigo de Deus sem nem perceber, e o diabo vai preparando os banquetes, ele vai te facilitando coisas para tentar te induzir, te seduzir e dizer: é isso mesmo, cara, você tem que viver sua liberdade. Então, por meio do pecado, que é saboroso, lembra do jardim do Éden? Eva não pecou com uma coisa feia, ela pecou com uma coisa desejável. A Bíblia diz que era desejável ao paladar, ao olhar de Eva. Tudo se apresenta dessa forma, e o pecado é mentiroso, porque ele promete prazer para produzir culpa. O pecado promete liberdade, porque na verdade ele quer te escravizar. O pecado promete vida, mas na verdade ele quer te matar. Diz o apóstolo Paulo que o salário, a recompensa, o galardão do pecado é a morte. Distante da mesa do Pai, distante da casa do Pai, culpa, escravidão e morte. Irmãos, ainda bem que na Bíblia existe um mas, louvado seja Deus, porque a graça de Deus é sempre maior do que o nosso pecado. Mas graças a Deus, porque as misericórdias do Senhor se renovam. Gente, isso é tão tremendo, porque as misericórdias é uma dádiva que não se repete, ela é nova a cada manhã, e isso que nos faz manter-nos vivos. Então, se você está aqui, enquanto há vida, sim, há esperança naquele que é a viva esperança, Cristo Jesus. É maravilhoso, irmãos, que o contexto que Jesus conta essa parábola é porque ele diz que o pai via o filho de longe. O pai está antenado, ele está de olho na estrada, aguardando a volta do filho. Essa é a boa notícia. Ele continua esperando a volta do filho para sentar à mesa. Saiba disso, meu amigo, o pai nunca perdeu você de vista. Então o filho volta para a mesa do pai, o filho volta para casa, e ele lembra que na casa do pai é casa de fartura, que na casa do pai é uma casa de bondade. Ele cuida bem até dos seus empregados, quanto mais do seu filho. Mas não basta você reconhecer o erro, você precisa tomar uma decisão. Você não é o que você pensa, você não é o que você defende, você não é o que você promete, você é o que você decide. Por isso ele colocou o pé na estrada, por isso ele voltou
arrependido. E quando eu me arrependo, o milagre acontece. Quando eu me arrependo, uma coisa acontece em você que não dá para explicar, mas é a graça. A graça é incalculável. A graça não é porque você merece. A graça de Deus é maior do que o seu pecado, porque somente algo maior do que o seu pecado poderia te curar, te perdoar, te sarar. Irmãos, o que é maravilhoso é que quando o pai encontra o filho, diferente do irmão mais velho, o pai não jogou na cara dele o erro. Então a gente precisa ter um cuidado quando a gente está em um determinado momento da nossa vida, que o nosso papel é como pai. Às vezes isso acontece, não é verdade? Às vezes você é o filho pródigo que tem que voltar para casa. Às vezes você é o filho mais velho que está incomodado porque tem gente boa, gente nova, gente vivendo um novo começo. Mas às vezes você é o pai que chega no seu colo alguém para compartilhar a vida, para abrir o coração, e o pai não joga na cara. Isso é maravilhoso, gente. O pai não disse assim: ingrato, hein? O pai não disse assim: você sabe que você me matou no seu coração? O pai não disse assim: resolva seus problemas agora, te vira, aqui não tem mais espaço para você. O que era seu, você já gastou de maneira irresponsável, agora não tem casa para você, te vira. O pai não faz nada disso, gente. Ao contrário, o pai não cobrou dele. O pai fez o que com ele? Abraçou, beijou, festejou, restaurou, amou e disse: filho, você pensava que estava vivo, meu filho, você estava morto, mas você reviveu. Aconteceu um milagre aí, meu filho. Eu não quero nem entender os detalhes, o porquê, porque tem gente que é assim, né? É desconfiado com a restauração do outro. Deixa eu ver se é verdadeiro mesmo. De repente, o cara simplesmente abraça, celebra, chama para a mesa. Ele diz: você é um filho pródigo, você voltou para casa. Aliás, eu esperei por você, eu orei por você. Talvez você esteja exatamente assim hoje. Você está sendo um filho pródigo e está na hora de você voltar para a casa do pai. E quando você voltar, você vai encontrar um pai de braços abertos. E sabe de uma coisa? Essa igreja chamada Casa Viva está aprendendo a ser uma casa aconchegante, amorosa, perdoadora. Aqui nessa casa a gente não aplaude quem é julgador, quem é indiferente, quem fala pelos cotovelos. Não, isso não ajuda no processo. Nós somos desafiados como igreja a amar do jeito que você está, mas comprometido com o Pai de não deixar você do jeito que você está. Porque Deus espera que nós sejamos não apenas filhos amados, Deus quer que nós sejamos filhos maduros. Maturidade para lidar com o sofrimento, maturidade para lidar com o diferente, para lidar com a generosidade. Aqui uma comunidade que está aprendendo a amar. O que você vai encontrar na casa do Pai é a graça e o perdão dele. Você vai encontrar o beijo da reconciliação. Você vai encontrar vestes de um príncipe, de um filho. O que você vai encontrar na casa do Pai é o reconhecimento de que você é um filho, e só filho recebe anel. O que você vai encontrar é um banquete de celebração, porque há maior júbilo diante dos anjos nos céus por um pecador que se arrepende do que pelas 99 que já são boas, justas. O que é curioso, irmãos, é que Jesus contou essa parábola por uma razão. Os fariseus, os escribas estavam censurando Jesus, porque ele comia com gente ruim, porque ele comia com gente esquisita.
porque ele se relacionava com gente difícil, gente complicada, com os publicanos. E daí Jesus insere a parábola do filho pródigo. E ele fala um pouco do filho mais velho, porque se o pródigo, o mais novo, era símbolo dos pecadores e publicanos, o filho mais velho era símbolo dos escribas e fariseus. Esse Cristo é fantástico, né, gente? Que fantástico! E diz a Bíblia que o filho mais velho retorna para a casa do trabalho, e o filho escuta um som, o som de danças, e ele quer saber o que está acontecendo. E disseram para ele: o teu irmão chegou, rapaz, o teu irmão e o teu pai está muito feliz, e está acontecendo um festão aí. A Bíblia diz que o irmão ficou irado, não quis nem entrar na festa. O pai sai da festa, vai até o portão e diz: filho, entra aí, cara, teu irmão chegou, por que você está assim? Foi teu irmão que voltou. Pois é, pai, eu tenho servido todos esses anos. Aí começa um discurso religioso, começa um discurso de perfeição, que é mentira. Eu nunca transgredi um mandamento teu. Olha que bicho petulante. Eu nunca transgredi um mandamento teu. Sim, Jesus. Nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar. Mas para esse teu filho, ele não diz para o meu irmão. Você já viu essa cena, né? Esse teu filho aí, mimado, né? Você já viu essa cena? Mas esse teu filho desperdiçou todos os seus bens e você mandou matar um bezerro para ele? O pai diz uma coisa amorosa, porque o pai aqui é o símbolo de Deus Pai para nós. Eu sempre estive contigo. Irmãos, isso aqui é um confronto para a nossa vida com Deus. Sabe por quê? Porque confronta aqueles que se apresentam diante de Deus para receber coisas dele. Nos confronta porque queremos as bênçãos das suas mãos, mas não queremos a intimidade da sua face. Aqui é um confronto para quem só busca a Deus quando as coisas estão ruins, quando precisa de um milagre. Deixa eu te dar uma boa notícia: tem tudo isso mesmo na casa do Pai. Mas é possível que você fique 10, 15, 20, 30 anos sendo um religioso sem nunca experimentar intimidade com o Pai. Esse filho cheio de autojustiça não tem espaço na agenda dele para o perdão, pessoal. Ele acha que é muito bom, ele faz uma avaliação de si mesmo com muita precisão. Eu nunca transgredi uma ordem tua, eu vivi como escravo dentro da tua casa. E esse é um retrato dos fariseus, escribas, religiosos, que está sempre querendo barganhar com Deus. O que é curioso, irmãos, é que a parábola termina dizendo que o filho pródigo voltou e tem festa. O filho pródigo, o filho mais velho, aliás, cheio de justiça própria, o texto diz que ele não entrou na casa, que ele ficou do lado de fora. Ele está dizendo assim: aqueles que olham só para si mesmos, confiando em sua própria justiça, confiando no seu próprio mérito, não vai experimentar o banquete da graça, porque Deus tem muito mais. O Salmo 23 nos mostra isso: um Deus que está conosco no vale. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu não sei se você é o filho mais velho ou se você é o filho mais novo, mas o que o pai está dizendo é para ambos os filhos: você pode estar perdido fora de casa, você pode estar perdido dentro de casa, mas a graça é para todos. Há uma mesa preparada para corações arrependidos. Hoje, meu amigo, minha querida, hoje é dia de você oficializar, escolher, decidir ser da casa do Pai. Isso é uma decisão pessoal, intransferível, porque tem uma festa preparada para você.
Não há festa falsa como o mundo faz, ok? Há uma festa de verdade, porque na casa do Pai tem pão, na casa do Pai tem compaixão, na casa do Pai tem vestes novas, na casa do Pai tem anel, na casa do Pai tem sandálias, na casa do Pai tem irmão mais velho. Desculpa, você vai ter que conviver com ele. Na casa do Pai tem vida, gente, tem vida. Trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremo-nos. Esse cordeiro que foi morto é um símbolo do nosso Cristo, aquele que morreu pelos nossos pecados. Hoje eu tenho uma pergunta para você tomar a decisão. Você está no lugar mais seguro da terra, você está na casa do Pai. Se tem um lugar que não tem constrangimento, é aqui, gente. Eu respeito que você pode ter vergonha, uma coisa pessoal, total respeito. Mas eu quero perguntar hoje se existe filho pródigo e que hoje diz assim: eu quero voltar para a casa do Pai. E a gente vai fazer festa com você, e a gente vai celebrar contigo. Só Deus sabe no que você está perdido. Lembre-se, você pode estar perdido na sua autojustiça, você pode estar perdido na sua presunção, você pode estar perdido no seu orgulho, no seu egoísmo. Isso mata também, igual esse filho pródigo que chutou o balde e viveu dissolutamente. Pergunto nessa noite, eu vou fazer um exercício para minimizar possíveis constrangimentos, tá certo? Feche seus olhos.